E quem fala conosco justamente sobre esse aumento e também impacto da imagem de deputados e senadores neste ano de eleições é o diretor-geral de ranking dos políticos, Juan Carlos Arruda. Doutor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lene, boa tarde, Andressa, boa tarde a todos que nos acompanham, sempre uma honra estar com você. Impacto nas contas públicas, para começar, esse tipo, né, de ação que a gente olha, ano eleitoral, realmente reajustes e esses termos de gratificações. Doutor, o que há de errado com relação ao que a gente acompanha em termos de descontrole fiscal e ainda mais quando a gente fala de uma máquina inflada como essa e como ela tem se representado com esse tipo de reajuste, por exemplo, em pleno início de ano legislativo que se inicia, além do judiciário, ou seja, início dos trabalhos, mas já com esses impactos aí que são bastante drásticos para as contas que já não estão funcionando bem. Qual a sua análise inicial? Bom, no ano eleitoral, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pauta que o Congresso Nacional vem aprovando, né? Mais um capítulo vergonhoso da nossa história, porque enquanto o trabalhador está apertando o cinto, enquanto o empreendedor está lutando para fechar as contas, enquanto o país discute algum tipo de ajuste fiscal para poder fechar as contas, né? Para a gente ter responsabilidade e até pensarmos no futuro, o Congresso está decidindo olhar para dentro e premiar a si mesmo. O que foi aprovado, a gente não está falando só de um simples reajuste, a gente está falando de um recado claro à sociedade brasileira, que o sacrifício é sempre dos mesmos, ou seja, do cidadão. Né? A gente não está falando de valorização do serviço público, a gente está falando de um aumento salarial, novas gratificações, licenças compensatórias convertidas em dinheiro, tudo isso num país onde o teto constitucional ele virou uma mera ficção jurídica, né? Um país em que o discurso público ele fala em austeridade, mas a prática privada vem garantindo privilégios atrás de privilégios. Né? E isso a gente não está falando de uma modernização do Estado. Inclusive, o presidente Hugo Mota ele vinha apregoando o fim dos supersalários, né, a reforma administrativa. Enfim, o que a gente está vendo é um corporativismo travestido de técnica. Né? Dizem que é para valorizar o servidor. Na verdade, o servidor ele se valoriza com mérito, com eficiência, com metas, com entrega. O que se aprovou foi um cheque em branco, sem transparência, sem debate público, sem nenhuma votação nominal. A votação ela foi simbólica, né? Sem nome, sem rosto, sem responsabilidade. É exatamente nisso que eu queria entrar, né? Primeiro, são eles votando pelo aumento deles mesmos, né? Quem não queria poder escolher quanto vai ganhar, todo mundo, se você for conversar, acha que poderia ganhar mais, que seria melhor remunerado, que eu mereço ganhar mais do que eu ganho, eu não ganho o suficiente. Quanta gente, mas essa decisão não cabe ao próprio profissional, ao próprio empregado, pois eles, sim, conseguem não só decidir pelo salário deles, pelo aumento deles, como criar novos penduricalhos e dessa forma, eles que representam a sociedade, que estão lá porque receberam os votos da sociedade, eles criam penduricalhos e aumentam o salário deles sem dizer quem foi a favor e quem foi contra. Hoje, a pessoa não consegue entrar lá e, através dessa votação que foi simbólica, identificar qual é o senador, qual é o deputado que votou contra ou a favor dessa medida. Indo além dessa questão financeira, né, do impacto financeiro que isso vai trazer, de mais de R$1 bilhão nas contas públicas, como é que a gente interpreta esse recado que o senhor falou para a sociedade? Como que fica a credibilidade do parlamentar com a sociedade num ano eleitoral também, mas não só num ano eleitoral, como um representante do povo na casa que é o Congresso? Num país em que se pede sacrifício sempre ao cidadão, quem governa não pode se comportar como uma casta, né? A Constituição ela fala num teto. O que criaram foi uma escada para pular esse teto, né? Licença compensatória convertida em dinheiro é apenas um nome elegante para driblar o limite legal. Então, quando a exceção vira regra, o sistema ele deixa de ser republicano. Não houve votação nominal porque sabiam exatamente o custo político da decisão. Se é tão justo, por que não colocar um nome lá no painel, né? Esse tipo de prática, ela não enfraquece apenas o ajuste fiscal, ela corrói a confiança da população, ela alimenta o cinismo político e está empurrando a sociedade para o descrédito institucional, né? Depois perguntam por que cresce o antipolítico na sociedade brasileira, né? Porque nós temos hoje uma sensação de que existem dois Brasis, né? Um para quem paga imposto e outro para quem escreve as regras, né? A responsabilidade fiscal, ela não pode ser um discurso bonito num fórum econômico, ela tem que ser atitude concreta quando ninguém está olhando. O Brasil, ele hoje não precisa de um Estado maior, ele precisa de um Estado melhor, mais enxuto, mais justo, mais responsável. Era para
para o próprio Congresso Nacional dar o exemplo, né? Quem tem poder tem dever redobrado. Quem legisla para o país não pode legislar em causa própria. Então, enquanto o topo do Estado continuar blindado da realidade do Brasil real, qualquer discurso de sacrifício vai ter apenas uma retórica vazia. Infelizmente, esse é o nosso Brasil atual. Enquanto a gente está, desculpa, viu, Lene, mas a gente está falando da escala 6x1, as pessoas indo para a rua buscando a escala contra, né, essa escala 6x1, eles decidem por uma escala 3x1, se quiser, porque senão fica 2, né? E ainda ganhar para isso, né? Lene. Infelizmente, gente, infelizmente. Mas quem quer que seja que assuma a presidência da República em 2027, certamente terá de fazer um ajuste fiscal, né? Nós teremos um impacto nas contas públicas. E aqui a gente está vendo já um impacto de mais R$1 bilhão. A conta ela tem que fechar. A dona de casa, ela sabe quanto dinheiro tem disponível para poder fazer as compras no mercado. O mesmo deveria acontecer dentro do Estado brasileiro. Mas o que se vê hoje é aprovar sem consciência mesmo, qualquer que seja a pauta populista que venha pela frente, infelizmente. Agora, doutor, muito se fala que a derrota do governo se faz muito em torno da pauta da segurança pública, por exemplo. Essa da economia também é algo gritante em termos de descontrole, como a gente tem falado aqui, e falta de política efetiva e, muito pelo contrário, gasto além da conta. Isso pode ser usado de alguma forma para a oposição durante essa corrida eleitoral e também formação de apelos em busca de angariar votos? Como é que olhamos para pautas que são caras para o governo, mas acabam sendo derrotas porque está lidando da forma que está lidando, e como a oposição pode se, entre aspas, aproveitar disso e tentar também chegar mais perto dentro do cenário das pesquisas e até no próprio cenário eleitoral de fato em outubro? Não nos enganemos, boa parte da dita direita que vai estar em disputa também esse ano, né, coaduna com alguns dos elementos e pautas defendidas pela própria esquerda e pelo governo Lula. Nós vimos, inclusive, a questão da 6x1 ontem, boa parte da bancada do PL se declarou favorável ao próprio projeto, né, que é um projeto que está vindo do governo. Então, os dois lados da moeda, em algum momento, eles se encontram no círculo, né? Então, a gente observa que existe também esse clamor do populismo em parte da direita. Não dá para botar todos no mesmo balaio. Mas é fato que, sim, tanto a pauta de segurança pública que hoje impera dentro do sentimento da sociedade brasileira vai estar em voga no período eleitoral, vai ser necessário, e nisso a direita consegue surfar muito melhor do que a esquerda. O governo Lula tem tido seríssimas dificuldades de emplacar um projeto da PEC da segurança pública e o PL antifacção, né? O ministro Ricardo Lewandowski, ele teve pouquíssimas conquistas durante sua gestão enquanto à frente do Ministério da Justiça. Então a direita certamente se aproveitará disso no período eleitoral. Da mesma forma, hoje o Brasil vai passar pela necessidade de um ajuste fiscal. E quem domina normalmente pautas econômicas são pessoas ligadas mais à direita, né? Então, com a pauta de menos Estado, de arroxo fiscal, de privatizações. Então, certamente, e hoje a gente observa que a maior parte da população, inclusive foi tema da pesquisa Poder Data, mostrou que a boa parte da população, a maior parte, já está defendendo privatizações estatais. Então, certamente, isso vai ser prato cheio para a direita poder explorar ali no período eleitoral. Juan, você, como diretor-geral do ranking dos políticos, acompanha essa avaliação, né, esse trabalho que vocês fazem para saber quais são os parlamentares mais bem posicionados, mais bem avaliados. Eu queria saber se vocês costumam enxergar um efeito imediato nessas pesquisas através de notícias como essa que a gente trouxe. Essa é mais difícil porque, como a gente disse, nem todos os parlamentares você consegue enxergar ali como foi o voto dele, mas em votações específicas, a cada caso que surge, escândalos relacionados a um parlamentar ou outro, você sente um impacto imediato? As pessoas acompanham as notícias e na hora de votar no parlamentar, esse efeito é sentido por vocês? Certamente, a gente já percebe uma melhora na qualidade legislativa. Paulatinamente, os parlamentares que acabam pontuando melhor dentro do ranking dos políticos, em média, eles têm 20% de chances a mais de serem reeleitos, né? Isso a gente já observa uma correlação desde as eleições de 2014, 18 e 22, né? E certamente deve se encaminhar para o mesmo número em 26. No lado oposto da tabela, da mesma forma, a trajetória da falta de reeleição daqueles que estão performando
performando pior, né, na tabela, a gente já enxerga também uma correlação. É um sentimento de que a população, pouco a pouco, já vem acompanhando o Congresso Nacional e sabendo o que eles estão fazendo no verão passado, como eles estão votando, como eles estão se comportando, né? E isso é importantíssimo. Quem mexe hoje, de fato, o ponteiro da República é o Congresso Nacional. A chave do cofre do orçamento, das emendas parlamentares, está com o Congresso Nacional, né? Nós temos ministérios hoje no próprio governo, no Poder Executivo, que tem menos recursos do que um parlamentar que tem um poderio enorme de emendas. Então, tudo isso deve ser observado, sim, pela população. Por mais que tenhamos uma tripartição de poderes, por mais que nós tenhamos um sistema republicano, né, e presidencialista, hoje nós temos quase que um semi-parlamentarismo, só não é assim ainda dentro do nosso texto constitucional, mas na prática a gente já consegue observar que é assim que se desenha o modelo do Brasil. Então, certamente, as eleições para o Congresso Nacional serão importantíssimas nesse momento de Brasil. Juan Carlos Arruda, muito obrigada pela participação. Ótima tarde, até a próxima. Eu que agradeço. Excelente tarde. Valeu.